Salve pessoal, bom dia! Como vão? Estou aqui em férias, em ritmo de férias. Por isso, inclusive, as postagens deram uma reduzida. Mas assim que eu voltar, eu retomo, né, os vídeos, as temáticas, as indicações. Mas hoje eu venho falar para vocês de um livro que não é um livro de psicologia. Quando a gente estuda muito alguns temas, o risco que se corre é a gente deixar de olhar para outras obras, outros temas e muitas vezes obras e temas que podem contribuir muito justamente para a área da psicologia. E eu venho falar aqui da Carla Madeira e o livro Tudo é Rio. Puxa, um livro extremamente premiado, extremamente reconhecido, uma obra que encanta bastante, inclusive pela simplicidade que ele aprofunda. É, maluco, mas é. Sugestão então de leitura, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Mas eu quero assinalar para vocês um texto, né, um fragmento de texto que está na página 101 desse livro, onde a autora nos fala, né, da vida de casado. E eu queria dividir com vocês alguns pensamentos que me vieram à cabeça a partir disso. Olha só, falam tanto sobre a vida de casado, de como ela acaba com o amor, de como se tornam distantes os que vivem ao alcance das mãos. Afirmam que é destino da intimidade abrir passagem para a indelicadeza, que a disponibilidade afasta o desejo e a convivência mina o afeto. Logo mais adiante, a própria personagem que está falando sobre isso, ela diz assim: tolice, as possibilidades são infinitas. E é sobre isso que eu quero falar. O que eu percebo, sobretudo na clínica e nas próprias vivências pessoais, né? Um certo tom de rejeição e um tom pejorativo para os afetos. Inclusive se diz, tal pessoa é emocionada, tal pessoa, como sendo a vivência e o sentir das emoções algo negativo, algo que não se deseja, algo que se deve afastar da vida real. E aí eu repito, tolice, as possibilidades de se viver a vida são infinitas. Ela nem sempre é boa, e a gente não vai viver nessa ideia maníaca de que a vida só é felicidade, mas ela, como diz o próprio livro, no todo pode ser boa. E o casamento, de fato, ele é um grande desafio, porque são realidades de no mínimo duas pessoas coabitando na proposta de estarem juntos o máximo de tempo possível, talvez até que a morte os separe. E o quão difícil é o diálogo, o quão difícil é a gente entender o outro, respeitar o outro, pensar nos limites e nas características do outro. Conseguir contemporizar e ceder aquilo que é possível, conseguir constatar e se posicionar sobre aquilo que nos ofende e nos afeta numa relação. Mas principalmente estar disposto a pensar a vida a dois, a pensar o cotidiano, ao relevar algumas coisas e ao conseguir estar o mais pleno possível do lado do outro. Quanto mais a gente precisa se distanciar da nossa essência, da nossa existência, mais difícil que uma relação perdure. E aí, assinalando o grande traço, no meu entendimento, das relações afetivas no nosso tempo, o grande, potente e intenso medo daquilo que se deseja. Eu costumo dizer o seguinte: aqueles que querem ter uma relação que perdure, que dure, estarão necessariamente implicados em constantemente revisitar os seus acordos, analisar o que se vive e ter longas e aprofundadas conversas. Se você não está disposto a isso, você pode estar no grupo daqueles que acham que o amor e o casamento é uma tolice.